Fala galera, dando continuidade ao nosso estudo de sequências numéricas. Hoje em particular nós vamos falar das progressões aritméticas. E aí o que é que nós chamamos de progressão aritmética? Progressão aritmética nada mais é do que uma sequência numérica que, a partir do segundo termo, a diferença entre dois termos consecutivos, quaisquer, que compõem aquela sequência é constante. Ou seja, o que é que está sendo dito? Imagine que você tem uma sequência A1, A2, A3, A4, AN mais 1 e assim sucessivamente, e você afirme que esta sequência é uma PA. Se você está afirmando que essa sequência é uma PA, então o que é que está sendo dito? Está sendo dito que a diferença entre dois termos quaisquer consecutivos que compõem essa sequência é constante. Ou seja, você está falando assim, ó, o A2 menos o A1 é constante. Eu vou chamar essa constante de R, certo? O A3 menos o A2 é constante, vale R. O A4 menos o A3 é constante, vale R. E assim sucessivamente, o AN mais 1 menos o AN vale R. Essa constante é o que nós costumamos de chamar de razão da PA, que é exatamente, o que você adiciona ao termo anterior para gerar o termo posterior que compõe os elementos da sua PA. Tá? Se você lembrar um pouquinho da nossa aula de sequência numérica, e aí se você ainda não achou a aula de sequência numérica, é importante que você assista para você ver os termos que nós vamos utilizar nas sequências de modo geral. Tá? Se você lembrar um pouquinho do que nós já comentamos, isso aqui é o AN mais 1, que é igual ao AN mais R. Ou seja, o próximo termo é o anterior mais uma razão fixa. Tá? Isso aqui, se você forçar um pouquinho a mente, você vai lembrar que era o que nós chamávamos de lei de recorrência. Por sinal, uma lei de recorrência de primeira ordem, porque o próximo termo a ser construído depende exclusivamente de você conhecer apenas o termo anterior. Bom, é claro que depois que você aprende essa definição, você consegue enxergar melhor, Você consegue enxergar melhor que, por exemplo, essa sequência numérica aqui, a sequência 1, 5, 9, 13, 17 e vai embora. Tá? É uma PA. Uma PA, por sinal, de razão 4. Ela obedece obrigatoriamente isso. Tá? Se você fizer a diferença entre dois termos consecutivos quaisquer, isso dá 4. Claro, é importante ressaltar, que a gente já está condicionando isso. Porque, por exemplo, se você assim, quem é o próximo termo? Obviamente, você poderia dizer que era 1 milhão, Mas, claro, olhando para a minha lógica de construção, você não vai tentar dizer isso. Porque nada me impede que 1 milhão seja o próximo termo, Mas usando a construção lógica que está sendo construída entre os elementos que compõem a minha sequência, eu vou dizer que o próximo termo é 21. Por isso que eu preciso garantir que aquela sequência é uma PA. Não posso botar uma sequência aleatória no quadro e perguntar assim, essa sequência é o quê? Não. Ela tem que estar garantida que de fato é uma PA, porque aí pela definição da PA, isso garante que o próximo termo é 21. Tá? Por exemplo, aqui é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, e aí está garantido que o sexto termo será 21, porque eu condicionei, e terminei que isso era de fato uma PA. Por sinal, a razão dessa minha PA é exatamente 4. Beleza? Tá. E agora olhamos para essa outra PA aqui.
Já estou dizendo que é uma PA, tá? Então 2, 2, 2 e vai embora. E aí quando você tenta fazer, né, o operador diferença, né, que é a diferença entre dois termos consecutivos quaisquer, você percebe que a sua razão é zero. E como eu afirmei que isso é uma PA, o próximo termo de certeza é, de fato, 2. E a minha razão é zero. Tá? E uma próxima PA que eu vou construir aqui com vocês seria 12, 7, 2, menos 3. Já estou supondo que isso é uma PA. E aí eu observo que a razão que está acontecendo aqui é exatamente menos 5. Né? E aí a minha razão daqui seria o que nós chamamos de menos 5. Se eu perguntasse quem era o próximo termo que compõe essa sequência, por ela ser uma PA, você me diria que era o menos 8. Beleza? Então essa é a ideia do que vem a ser uma PA. Ok. Tá? Supondo que agora você já saiba o que é uma PA, né? E como, por exemplo, é a lei de recorrência dela, né? Que é sempre o termo anterior mais uma razão constante para gerar o termo posterior, né? A pergunta que se tem é, como que eu classifico as PAs, né? Porque agora eu vou estudar especificadamente esse tipo de sequência. E aí vem a primeira ideia, que é a classificação de uma PA. Nós chamamos, né, de uma PA crescente, uma PA, ela é dita crescente, né, se a sua razão é positiva. Ou seja, se essa constante que vai tendo entre um termo e outro, é positivo, porque isso garante, né, que o próximo termo a ser construído é o anterior mais alguma coisa, né? E a minha PA, ela é considerada constante, se a minha razão é nula, porque o próximo termo a ser construído é o anterior mais zero. Bem como a minha PA será decrescente, ela será decrescente, se a minha razão for negativa. Que o próximo termo a ser construído é alguma coisa menos a razão. Isso faz com que os números decresçam, ou seja, diminuam a cada momento que eu aumento para o próximo termo seguinte, tá? Então essa é a maneira que você tem, né, de classificar a sua PA. De boa? Tá, então agora você já sabe o que é uma PA, qual é a lei de recorrência de uma PA, né, como elas são classificadas, tá? E, obviamente, nós vamos agora conhecer o que nós chamamos de termo geral. E aí vale a pena ressaltar, né, que no nosso estudo de sequência numérica, nós falamos do que era uma lei de recorrência e do que era um termo geral, tá? Bom, o termo geral de uma PA, né, o que é mesmo? Aí você deve estar me dizendo aí que você já assistiu a aula de sequência numérica, que é a lei de formação que vai dizer todos os elementos que compõem a sua sequência, nesse momento a PA, dependendo apenas da posição onde se encontra aquele elemento. Né? Diferentemente daqui, né, por enquanto que eu estava olhando somente para a lei de recorrência, que eu estava construindo o próximo em relação anterior. O próximo em relação anterior. Tá? Bom, então vamos analisar o que está acontecendo aqui. Imaginemos que aqui eu tenho, né, que nós temos aqui uma PA, e aí o que é que está acontecendo? Veja, analise comigo. Esse termo A2, ele pode ser escrito em função do A1, de que maneira? Ele nada mais é do que a adição do A1 com R. Então ele seria o A1 mais uma vez o R, beleza? O termo 3, por exemplo, ele seria a adição do A1, só que para eu chegar no termo 3, eu vou ter que andar duas vezes a razões. Duas vezes razões. Então, teria duas vezes R. Para eu chegar no próximo termo, que é o 4, eu seria o A1, mais, aí agora eu tenho uma razão a mais, né? Para chegar no quarto termo, então seria 3 R's. Isso está me dizendo o seguinte, né? O quinto termo seria o A1 mais 4R, que eu vou adicionar mais um R. O sexto termo seria o quê? O A1 mais 5R, porque eu vou adicionar mais um R. Então, se você analisar de modo geral, se eu quiser falar do AN, né, quem seria, né, ou quem será, por exemplo, né, qualquer termo
desta sequência em função do meu A1. Ah, mas se você comparar, ó, do 1 até o 4, você teve 3 deslocamentos. E esse deslocamento vale R, né? Do 1 até o 2, você teve 2 deslocamentos. E esse deslocamento vale tamanho R. Do 1 para o 2, você teve um deslocamento que tamanho R. Ah, então do 1 para o N, você vai ter N menos 1 deslocamentos, cada deslocamento valendo R. Isso aqui é o que nós chamamos de termo geral, né, da minha PA. Claro, se você desenvolve, tá? Para que a gente vamos desenvolver logo. Se eu brincasse de fazer a distributiva, o AM seria, ó, esse cara vezes esse vai ficar R vezes N, certo? Esse cara vezes esse vai ficar menos R somado com A1. Então esse aqui vai ficar mais o A1 menos R, beleza? Isso lembra muito, né, uma função afim, né? Ó, se eu trocasse esse aqui seria R vezes a minha variável N, vou botar um pouquinho maior só para você entender que aqui é a minha variável, mais um certo número B, né? E aí você já achou, por exemplo, que toda sequência numérica que obedece um polinômio do primeiro grau, certo? Ela é uma PA, e por sinal nós vamos chamar de PA de primeira ordem, por causa dessa característica aqui, ó, do polinômio do primeiro grau, onde ela segue as regras de coeficiente angular constante, que é a razão, e se você fosse representar isso geometricamente, obviamente, como você está falando de números naturais, né? Você está falando o cara que está na posição 1, aí aqui daria uma bolinha que nós chamamos do A1, que é o primeiro cara. O 2, né? Aqui estaria outra bolinha que nós chamamos do A2. E aí você vai vendo que ela vai seguir, de fato, a modelagem de uma reta, certo? Ela segue a modelagem de uma reta, né? Porque tá aqui, ela segue a caracterização de um polinômio de primeiro grau, só que ela não seria uma reta contínua, porque você está falando de pontos específicos daquela reta, né? Que representa a posição dos elementos. O primeiro elemento, o segundo elemento, o terceiro elemento, o quarto elemento. Por exemplo, quando você olha para esta aqui, ó, esta PA, tá? Se eu fizesse assim, Diego, eu quero achar aqui o milésimo termo, tá? Eu iria aqui dizer assim, o A1000, né? Ele é o A1, quem é o A1 nesse caso? 1, né? Que é o primeiro termo da minha sequência. Mais 999 passos, que é exatamente o deslocamento do A1 até o milésimo, tá? E cada passo que eu dou tem tamanho 4, aí vezes 4. Beleza, era só desenvolver essa continha, né? Que aqui vai dar 36 vão 3, 36 com 3, 39 vão 3, 36 com 3, 39, mais o 1, então isso vai dar 3.997. Era o termo que se encontrava lá nessa posição, né? O milésimo termo desta sequência é igual a 3.997. Não, eu não quero que você me diga o milésimo termo. Eu quero que você me diga como que está acontecendo ou quem são todos os termos desta sequência. Aí o que você tem que fazer? Você tem que escrever a relação que representa todos os termos daquela PA, que é nada mais do que o desenvolvimento do termo geral, caracterizando esses termos através de uma relação, cuja essa relação é um polinômio do primeiro grau, onde o coeficiente angular desta relação é a razão da minha PA, e o coeficiente linear, que é o B, né, nosso B lá das nossas funções afim, é a diferença entre o primeiro elemento e a razão. Tá, mas Diego, eu não quero decorar isso. Ok, não precisa. Você pode fazer isso de forma generalizada. Por exemplo, né? Imagine que eu vou falar isso aqui nessa minha sequência, eu quero achar o termo geral que representa todos os termos que compõem ela. Então eu vou lá. Todos os termos que compõem ela seriam o AM, que é o A1, que por sinal já está definido ali, que é 1,
mais n menos 1, que são todos os elementos cuja a diferença do A1, cuidado para não confundir esse 1, tá? É o A1 até o n, que é o termo de deslocamento do 1 até o enésimo, vezes 4. Aí, ó, quando você desenvolva aqui comigo. Esse cara vezes esse vai ficar 4 vezes n, onde esse 4 é exatamente a razão da minha PA, o coeficiente angular, né, dele. E esse cara menos esse, vezes esse, vai dar menos 4 somado com 1 que está aqui fora, vai dar o menos 3. E aí, o que é que você acabou de escrever com essa relação, hein? Você acabou de escrever todos os termos que compõem esta sequência, sem precisar dizer quem é algum deles específico, independente da posição. Percebe que o termo geral ele tem essa caracterização? Beleza, vamos falar um pouco sobre, agora, a nossa ideia do que é interpolação aritmética. A nossa ideia de interpolação aritmética, né? O que quer dizer? Quer dizer o seguinte, eu vou interpolar entre dois termos quaisquer, meios aritméticos que formam uma sequência que nós chamamos de progressão aritmética. E nós já conhecemos muito bem o significado disso. Então, é como se eu estivesse dizendo assim, eu estou analisando que entre dois termos quaisquer, eu estou colocando uma quantidade de termos que satisfazem a montagem dessa sequência virar uma PA. Aí o que é que você faz? Aí, você faz a comunicação desses caras, né? Então, por exemplo, eu consigo comunicar o B, que é o AN, com o A, que é o A1, através de n-1 deslocamentos que vai acontecer até chegar, obviamente, onde você deseja, né? Agora também é muito importante, porque a gente não fica decorando, por exemplo, esse é o termo geral, né? Ok, eu concordo que é o termo geral. Mas imagine agora que você está falando de um outro cara aqui dentro da minha sequência. Por exemplo, o A está aqui, agora ele não é mais o primeiro termo, tá? Ele é um termo qualquer. Vou supor que ele é o AP. Tá? E aí, aqui eu vou me embora. E aqui é o B, que não é necessário, que é necessariamente um termo qualquer, posicionado em uma posição qualquer também na minha PA. Tá, eu vou chamar isso aqui de AN, beleza? Mas agora eu quero comunicar o AP com o AN. A ideia que você construiu aqui, aí eu quero que você reflita sobre isso, é a mesma, tá? É a mesma no seguinte significado, né? Eu quero chegar no AN, que é esse cara ali, e eu vou comunicar ele com o AP através de uma quantidade de deslocamentos, né? Uma quantidade de deslocamentos que faz eu chegar. E esse deslocamento, pelo que a gente já aprendeu, é a quantidade de passos que você dá do 1 até o n aqui, por exemplo, né? Que você já conhece. Aqui é a quantidade de passos que você vai dar da pésima posição até a enésima. Mas quantos passos você está dando? Você vai estar dando n menos p passos. Só que cada passo dentro de uma PA vale sempre tamanho R. Beleza? Por exemplo, imagine o seguinte, né? Imagine que você está com uma PA, cujo segundo termo dela é 5 e o 10º termo dela é 53. Certo? Beleza. E aí ele quer saber quem é a PA, quem são os termos da PA, ou alguma coisa que está relacionada com a PA. Tá, ok. Então o que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer a comunicação do 10º termo com o segundo termo. Mas que comunicação é essa? São 8 deslocamentos e cada deslocamento que você está fazendo tem um tamanho R específico. O 10º termo é 53, o meu segundo termo é 5 e eu estou fazendo 8 deslocamentos de tamanho R. O que é que eu vou conseguir encontrar? Quem é R? Né? Logo, o que é que está aqui acontecendo? Aqui eu tenho 48 igual a 8 vezes R. E aí eu descubro que o meu R vale exatamente 6. E assim eu consigo, por exemplo, olhar quem é a minha PA. Né? A minha PA seria, por enquanto aqui seria o número 5, beleza? E o que é que acontece? Para eu achar o A1, eu tenho 6 a menos, porque eu estou recuando a razão. Então esse cara seria o menos 1, por exemplo. O próximo termo seria mais 6, que seria 11.
O próximo termo seria 17, que seria mais 6. Né? O próximo termo seria mais 6, que seria 23. O próximo termo seria mais 6, que seria 29. O próximo termo seria mais 6, que seria 35. Bom, e assim sucessivamente você vai montando os elementos da sua PA. Aí agora ele pode fazer algumas perguntas. Por exemplo, quem é o milésimo? Quem é o centésimo? Quem é o décimo? Quem é o décimo tal, né? Quem é o vigésimo? Quem é o do centésimo termo? Enfim. Eu vou fazer perguntas um pouquinho mais interessantes dentro do que a gente já estudou. Quem é a lei de recorrência? Tá? E aí você vai lembrar que a lei de recorrência, para não ficar no esquecimento, né, pelo que nós comentamos, né, a minha lei de recorrência, ele seria o quê? O próximo termo da minha PA é sempre o termo anterior, mais a minha razão fixa. Mas a minha razão vale quanto? 6. Essa seria a lei de recorrência. Mas se eu quero falar dessa PA específico, eu teria que dizer que o meu primeiro termo seria exatamente menos 1. Né? Para que eu, quando eu fosse construindo, gerasse exatamente essa PA. Porque lembra que nós falamos que lei de recorrência pode ter várias sequências que satisfazem a isso aqui, né? Por exemplo, imagine se eu começasse com 0. Se eu começasse aqui com 0, aqui seria 0, 6, 12, entendeu? Tá, beleza, mas atenderia essa lei de recorrência. Para eu falar dessa específica, eu tenho que deixar claro pelo menos um termo dela. Beleza. Quem seria o termo geral dessa daqui? Bom, o meu termo geral, se você lembrar da dica, né? Termo geral da minha PA, né? Eu poderia fazer da forma n igual a 1 mais n menos 1, ok, e desenvolver e acharia meu termo geral. Ou eu poderia lembrar do que foi comentado ainda agora, né? Um pouquinho tempo atrás, que o AN é sempre a razão fixa vezes n, mais a diferença entre o A1, né, menos a minha razão. Tá? O A1 menos a minha razão, então seria menos 1 menos 6. Então aqui seria menos 7. Então o meu termo geral seria o AN igual a 6 vezes n menos 7. É óbvio, né? Se você guardar isso, beleza, que você consegue montar direto. Mas, Diego, eu não consegui guardar isso. Mas você também não tem nenhum problema em relação a isso. Você poderia montar do jeito que você, né, está mais acostumado, que é o AN igual ao A1, que é menos 1, mais n menos 1, vezes a sua razão, que nesse caso é 6. E aí, quando você desenvolvesse, né, você ia achar bem bonitinho, né? 6 vezes n, menos 6, menos 1. Tá? Menos 7 tá aqui também, né? Bom, aí você que decide como você vai querer achar o seu termo geral da sua PA. Ok, tá, beleza. Nós também comentamos que podíamos escrever isso através de uma função afim, não é isso? Onde o meu primeiro termo da minha sequência seria o menos 1, né? Ou seja, o A1 é menos 1. Aí o meu segundo termo é 5. Aí então esse cara aqui se relaciona com 5. O meu segundo termo, o meu terceiro termo é 11. Então esse cara aqui se relaciona com 11. E assim vai-se embora e você vai percebendo, né, ó, que o acréscimo de cada unidade que aqui está sendo feita está subindo exatamente a razão. Ó, cada unidade está subindo exatamente a minha razão. Certo? E assim sucessivamente. Tá? Isso é bacana porque você consegue agora observar, né, que todas as PAs de primeira ordem, né, elas satisfazem pontos, né, que representam as posições de uma função afim. Beleza? Tá. Uma outra coisa bem interessante, né, é a propriedade de 3 termos consecutivos de uma PA. Né? O que é que acontece com 3 termos que são consecutivos de uma determinada PA? Essa propriedade é muito bacana, né? Claro, é bom que você saiba, porque pode surgir especificadamente ela, né? Mas você consegue fazer
esta propriedade indiretamente pelo que você já aprendeu até o momento, né? Propriedade de três termos consecutivos. Tá? Imaginemos o seguinte, né? Que você tenha três termos quaisquer consecutivos que ele esteja em uma PA. Então está aqui o A, está aqui o B, está aqui o C. São três termos consecutivos quaisquer, né? E o que é que você sabe? Você sabe o seguinte, né? Daqui para cá eu tenho mais R, ou seja, significa dizer que B menos A é igual a R, e que daqui para cá eu tenho R, o que significa dizer que C menos B é igual a R também, certo? Ó, se você igualar essas duas coisas, né? Você ficaria, porque eles são iguais a R, né? Com B menos A igual a C menos B, se você igualar essas duas coisas. Se eu trouxer o B para cá, vai ficar 2B. Se eu levar o A para lá, vai ficar A mais C. E aí você acaba de mostrar que esse termo do meio, se eles estão em uma PA, ele sempre pode ser escrito como a média aritmética entre os seus dois termos vizinhos, né? Então você acabou de mostrar que isso é uma propriedade verdadeira, né? Mas também não é nada tão difícil de você observar, né? Que isso acontece. Isso é bom, né? Para o caso de quando você pega uma situação que você diz assim: ah, essa sequência é uma PA. Aqui seria x menos 1, aqui seria 2x menos 3, e aqui seria menos x mais 4. Aí, quem é essa PA? Né? E aí, se você, claro, você poderia fazer nada mais do que isso, tá? E igualar. Ou você já poderia ir direto e dizer o seguinte, né? Esse termo do meio, que nesse caso seria 2x menos 3, ele é a média aritmética desses dois aqui. Então, ele seria o x menos 1 somado com menos x mais 4 dividido para 2. Aí, isso aqui é a mesma coisa que se eu passar o 2 para cá. 4x menos 6. Esse x vai embora com esse. Menos 1 com mais 4 dá 3. E aí, 4x é igual a 9. E o x que vai fazer isso ser de fato uma PA, né? Essa sequência é uma PA, é 9 quartos. Tá? Aí você substitui ali e você vai achar a cara da sua PA. Mas isso garante que esses três termos estarão em uma PA. Beleza, fechando aí a nossa ideia, né? Nós precisamos falar sobre a soma dos termos de uma PA. Será que existe uma padronização para a soma dos termos de uma PA? Bom, existe sim, e é isso que nós vamos comentar agora, né? A soma dos termos de uma PA, né? Soma dos termos de uma PA. Bom, nós sabemos que somar os termos é isso aqui, né? Somar uma determinada quantidade de termos, que seria o A1 mais o A2, mais até o AN, e o que nós estamos querendo descobrir é qual é a padronização disto, né? E aí eu vou dar uma dica que é a seguinte: escolha uma PA qualquer, por enquanto pequenininha, tá? Aí, escolha uma PA qualquer pequenininha por enquanto, tá? Para a gente achar um padrão, ou tentar buscar uma padronização para ela, que é o seguinte: 2, 5, 8, 11, 14. E se eu perguntasse qual é a soma desses 5 termos, né? Obviamente, como você sabe somar números, né? Você vai me dizer 7, 15, 26, né? 26 mais isso dá 40. Beleza. Concordo? Pequenininha é mais fácil você somar a mão do que você inventar uma fórmula, como eu já disse isso, tá? Bom, agora pega essa mesma PA e faz ela no sentido contrário, na ordem decrescente, né? E faz o seguinte: agora some os grupos de pares nesse sentido, 2 a 2. Você vai perceber que isso aqui é 16, 16, 16, 16 e 16. Tá? O 16 ficou constante. Agora some esses grupos. Tá? Somar esses grupos aqui. Quando eu somar esse grupo, na verdade, o que eu vou estar fazendo é 5
vezes 16. Porém, eu somei a PA aqui em cima, eu somei os 5 termos uma vez, concorda? Esses aqui são os 5 termos uma vez. E esse aqui são os 5 termos uma vez. Quando eu somei aqui, nós vimos que isso deu 40. Se eu somar aqui, isso vai dar 40 de novo, né? Mas quando eu fiz a soma assim, né? Somei em grupos, quantas vezes eu fiz isso? Ah, você deve estar me dizendo que você somou 2 vezes a mesma coleção. Então você tem 2 vezes S5, né? Você somou 2 vezes essa coleção. E isso, por sua vez, você acabou de mostrar que era 5 vezes 16. E, portanto, a soma desses 5 termos poderia ser pensada como 5 vezes 16 dividido para 2. E, de fato, né, ó, quando você simplificar aqui dá 8, 5 vezes 8 dá 40. Mas aí agora vamos olhar para uma outra padronização. Será que isso, de fato, é verdadeiro sempre? Né? Bom, quem é esse cara? Esse cara é o primeiro. Esse cara é o último, né, dessa frequência. E eu acabei de mostrar que quando eu somei o primeiro mais o último, deu 16 nessa PA. E isso aconteceu entre os pares, né, no sentido indo e voltando, 2 a 2. Será que isso é verdadeiro para qualquer tipo de PA? Né? E essa é a pergunta que a gente vai fazer. Será que, se eu somar, por exemplo, estou somando um a 1 aqui, tá? E eu vou somar até um determinado AN. Bom, agora eu vou somar ao contrário. Aqui seria o AN. Mas quem seria esse AN? Você aprendeu que isso aqui seria o A1 mais N menos 1 vezes R. Né? Você já aprendeu isso. E quando você desenvolve, isso aqui seria o A1 mais N vezes R menos R. Certo? Tá. Se você somasse isso aqui, vou somar. Tá? Se eu estou somando o primeiro com o último. Certo? Aí isso vai dar 2A1 mais N vezes R menos R. Por quê? Agora eu vou somar quem? O A2, que é o próximo. Tá? E quem era o antecessor dele? O AN menos 1. Então eu vou somar o A2 com o AN menos 1. Você lembra que eu fui indo? Não, esse é o AN, esse é o AN menos 1. Tá? Mas quem é o AN menos 1 mesmo, de forma geral? Ele é o A1 mais a quantidade de deslocamento do A1 até o AN menos 1. Então, quantos deslocamentos eu dou? Se aqui eu dava N menos 1 e eu estou 1 atrás, né? Na verdade, eu vou escrever em função do A2, foi mal, tá? Não, eu vou escrever em função do A1, tá? Então, quantos deslocamentos eu dava anteriormente? Eu dava N menos 1 deslocamento. Como eu estou um cara atrás, então eu vou ter N menos 2 deslocamentos. Beleza, então aqui seria N menos 2 razões. Certo? Aí, isso aqui, quando eu desenvolver, né, seria o A1 mais N vezes R, certo? Menos 2R. Porém, quem é o A2 em função do A1? O A2 em função do A1, ele é o A1 mais R. Ok? Aí agora faz o seguinte, soma esse grupo com esse. Se eu somar esse com esse, vai dar 2A1. Ok? Já está começando a se repetir. Bom, NR não tem ninguém, então mais NR, só tem esse aqui, e eu não tenho ninguém aqui para somar. Tá? Se repetindo. Aqui eu tenho menos 2R's e aqui eu tenho mais R. Então aqui fica menos R. Epa. Ou seja, você acabou de mostrar que se você fosse fazendo essa compensação para todos os termos, né, essa soma era fixa. Se essa soma é fixa, o que você está me dizendo? A, B. Então, se eu somasse ela indo, e ela voltando, aí agora eu vou reescrever isso aqui, tá? Já mostrei o que é a soma é constante, 2 a 2. Agora, se eu somasse a minha PA indo mais a minha PA voltando, né?
Eu acabei de mostrar que aqui, né, vai aparecer 2 vezes o SN. E aqui vai ser A1 mais AN uma vez. Eu mostrei ainda agora que isso aqui seria o A1 mais o AN a segunda vez, porque era igual. E você vai fazendo isso até chegar no A1 mais o AN N vezes A. Então eu poderia trocar isso aqui tudinho e escrever assim. Isso aqui nada mais é do que o A1 mais o AN N vezes. E N é exatamente a quantidade de termos que você decidiu somar. Né? Então, você acabou de dizer o seguinte. A soma dos termos de um APA qualquer, tá? É sempre o primeiro cara que compõe ela mais o último. Tá? O primeiro cara que compõe ela mais o último, ou seja, até onde você deseja somar, vezes a quantidade de termos que você decidiu somar, dividido para 2. E aí você acabou de dizer assim, se eu sou uma PA, então para eu somar os termos eu sou o primeiro mais o último, de onde eu decidi somar, vezes a quantidade de termos que eu vou somar, dividido para 2. Beleza? Tá. Um exemplozinho, para você deixar isso mais claro, né? Imagine que você tem a seguinte PA. Você tem a seguinte PA. Você tem a PA 2, 7, 12, 17. E você deseja somar 100 termos dessa PA. Obviamente agora para fazer a mão, né, como a gente fez ali, já não faz mais sentido. Né? É uma perda de tempo, você com certeza vai se perder, você não vai conseguir fazer. Tá? Mas você já sabe que para eu somar os 100 termos, você tem que ter em mente. Eu preciso do primeiro, já tem, tá aqui. Eu preciso do centésimo, que é o último que eu vou somar. Não tem, vou descobrir. Vezes a quantidade de termos que eu estou somando, que é 100, tem, dividido para 2. Pronto. Daí para frente, minha obrigação é descobrir o A100, porque é a única coisa que eu não sei. Mas o A100, ele nada mais é do que o A1, que é 2, mais 99 deslocamentos, e cada deslocamento que eu estou fazendo tem tamanho 5, né? Que é a minha razãozinha aqui da minha PA. Tá? E aí o meu A100, ele seria 2 mais 45, vamos 4, 45, 4 que foi, 49. Somado com 2, 497. Então, quem seria a soma dos seus 100 caras? Seria o primeiro, que é 2, mais 497, vezes 100 dividido para 2, 50. Tá? Então, esse cara seria 499 vezes 50. E aí é só fazer essa continha, que vai dar 45 com 4, 45 com 4 que foi 49, vão 4, 20 com 4 que foi 24, um zero no final, e aí isso vai dar 24.950, a soma dos 100 termos que compõem essa PA. Beleza? Para gente fechar a nossa ideia aí, vamos fazer uma última questão para fecharmos o nosso encontro de PA. O nosso exemplo nos diz assim: em um município foi realizado um levantamento relativo ao número de médicos, obtendo, aí está lá a tabela, certo? Se devido à necessidade, o número de médicos segue o padrão de crescimento descrito na tabela, qual é o número de médicos em 2020? Bom, primeiro vamos analisar como que está a sua tabela, né? A nossa tabela está assim: o ano e o número de médicos, né? Ou seja, aqui está o número de médicos, certo? E aí, o ano de 1950 tem-se 10 médicos lá no levantamento onde foi feito esse estudo, né? O levantamento feito relativo lá no estudo onde isso aconteceu. Em 1955, nós tínhamos 15 médicos, ó, que é
10 mais 5, certo? Em 1960, eu vou ter aqui 22 médicos, que é 10 mais 5 mais 7. Em 1965, eu tenho 31 médicos, que é 10 mais 5 mais 7 mais 9. E aí, se você fosse observando o que ia acontecer, em 1970, por exemplo, certo? Você teria, analisando o que está acontecendo, né? A partir do 10, você está observando que isso aqui está crescendo sempre 2 a mais para o aumento necessário nos próximos 5 anos, né? Então, por exemplo, se você usasse isso aqui como referência, o que é que você teria? Você teria que aqui teria 10 mais 5 mais 7 mais 9 mais 11, né? Então seria 11 a mais do que esse, né? Então seria 42. E obviamente assim sucessivamente para cá e assim sucessivamente para cá. Bom, primeira coisa, eu quero chegar no ano de 2020. Eu quero chegar nesse ano aqui, 2020. Quantos deslocamentos, né, ou que termo de posição é este cara? Ele está posicionado onde? Perceba que isso aqui, os anos, ele está formando uma PA de razão 5, né? Ó, formando uma PA de razão 5. Beleza, dá para ver isso bem tranquilamente, né? Então dá para eu descobrir aqui onde estaria o 2020, né? Então 2020, que é o meu enésimo termo, que é o meu AN, quando eu comunicar ele com o meu primeiro termo, que é 1950, eu vou ter uma certa quantidade de deslocamento, que é a posição que eu quero, quantidade que eu quero, né? Menos 1, que é o primeiro cara que eu tomei como referência, vezes a minha razão fixa, né? Que é a quantidade de deslocamentos vezes o tamanho daquilo que está valendo. Bom, fazendo essa continha, passando esse cara para cá, eu vou ter que estudar 70, né? Que é igual a n menos 1 vezes 5. Passando 5 dividindo, isso dá 14, que é igual a n menos 1. Portanto, n seria 15. Beleza, né? O n sendo 15, né? Esse cara aqui, nesta sequência, ele seria o 15º termo do 2020. Beleza? Ele é o 15º termo. Agora vamos analisar o que está acontecendo do outro lado. Desse lado aqui, nós já sabemos que nós temos 15 termos dessa sequência, tá? Lá do outro lado está dizendo assim, quando eu tinha aqui o primeiro termo, a minha resposta era 10, né? Quando eu tinha aqui o segundo termo, a minha resposta era 10 mais 5, ou seja, eu estou acrescentando uma vez o número 5, né? Quando eu estou aqui no meu segundo termo. Vamos botar aqui que fica mais fácil, né? O A1, o A2, né? Não vamos chamar de A1 e A2, não. Vamos chamar B1, né? Que esse aqui já está relacionado à quantidade de médicos, né? Esse cara aqui é o A1, tá? Aqui é a resposta dele, né? Aqui é o A2, que seria o B2, né? Aqui é o A3, aqui seria a quantidade de médicos 3. Que aí você percebe que agora você tem 2 caras a mais. Então, quando aqui é 3, você está andando com 2 caras aqui, depois de 10. Tá, quando aqui é 4, que seria o A4, aqui seria o B4, e você está andando com 3 caras, tá? Depois de 10. Quando aqui é o A5, certo? Você está andando com 4 caras após o 10. Então você está dizendo assim, se aqui for o A15, então o meu B15, que é a quantidade de médicos, ele vai ser 10, certo? Mais a soma de 14 termos, né? Porque lembra, ó, aqui eu estava somando um termo a mais, aqui eu estou somando 2 termos a mais, aqui eu estou somando 3 termos a mais, quando aqui era 2, aqui era um termo a mais, quando aqui era 3, aqui era 2, quando aqui era 4, aqui era 3, quando aqui é o 5, né?
aqui era 4. Então se eu vou chegar no B15, é 10 mais a soma de 14 termos. Só que esses 14 termos, né, que aparecem ali, ele está formando alguma coisa interessante em cima. Ele está formando uma PA, tá? De razão 2, né? Olha a PA que ele está formando aqui, ó. A PA que ele está formando é essa, ó. 5, 7, 9, 11, e eu vou embora. Ele está formando uma PA de razão 2, que eu já sei somar 14 termos dela, não é? Mas para eu somar 14 termos, eu preciso saber o 14º termo, né? Porque a soma dos 14 termos da PA é o primeiro, mais o 14º, vezes 14, que são 14 termos que eu estou somando, dividido para 2. Então vamos achar o 14º termo desta sequência aqui, tá? Que eu vou chamar de sequência C14, termo que eu vou procurar. Seria 5 mais 13 deslocamentos, e cada deslocamento aqui vale 2. Né? Então esse cara aqui, o C14, estou procurando, que é o 14º termo desta sequência, é 26 mais 5, 31. E agora eu já posso achar quem seria a quantidade de termos, né? A quantidade de métricos lá no 15º termo, que se refere ao 15º termo daqui, que é o ano 2020. Tá? Então esse aqui seria B15 igual a 10 mais, primeiro é 5, né? Primeiro termo da lei, mais o 14º termo, 31, vezes 14 termos, dividido para 2. Então B15 seria 10 mais 36 vezes 7. Então B15 seria 10 mais esse produto. Só que isso aqui dá 42, vão 4, 21 com 4 que foi 25, 252 somado com 10, dá 262, né? Essa é uma questão bem interessante, porque ela envolve muitas correlações, né, de PA, tá? Por sinal, nós vamos ver que na próxima aula, né, essa mesma questão nós vamos fazer, só que nós vamos utilizar a relação de uma PA de segunda ordem, porque ela satisfaz isso. E aí, claro, na próxima aula você vai conhecer isso. Beleza? Por hoje nos encontramos, é só isso, nos encontramos em breve. Valeu, até mais.